Eu sempre digo que as perguntas mais difíceis da gente responder são as perguntas que as crianças fazem. Eu descobri isso quando eu fui pai. Porque a Adélia uma vez me chamou, diga, onde é que mora Deus? Eu fiquei com dificuldade de responder isso. E as crianças fazem, o Abel, a Luiz me fizeram perguntas que eu não tinha resposta. Hoje vamos fazer um encontro especial, uma conversa com o nosso fundador. Vamos conhecer a história, os aprendizados e a visão de futuro, e conectar isso com quem somos como firma. Para começar, vou apresentar um mini currículo do nosso fundador, Gerson Lopes Fonteles. Ele é sócio fundador da Fonteles Associados, 1986, e da Fonteles Advocacia Empresarial, em 2004. Consultor tributarista e empresarial, contador, advogado, ex-auditor independente, escritor, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, detentor da medalha Mérito Contábil pelo CRC em 2008, advogado padrão pela OAB em 2024, ex-presidente da ASEC, Academia Cearense de Ciências Contábeis. Bom dia. Como decana do escritório, eu tenho e continuo tendo o privilégio de fazer parte dessa história dos nossos quase 40 anos, né? E então é com muito prazer que eu vou começar a entrevista. Doutor Fonteles, o que o motivou a fundar o escritório e tinha algum problema pontual à época para o senhor ter feito isso? Para responder essa pergunta, eu preciso dizer algumas coisas importantes. Eu tive o cuidado de fazer um pequeno roteiro, porque uma história de 80 anos é difícil a gente fazer uma síncope em tão pouco tempo, uma hora de evento. Mas eu começo dizendo o seguinte: a década de 80 foi uma década muito rica para muitas coisas, sobretudo para o conhecimento da administração. Quando eu fiz contábeis, eu estudei num livro que me marcou muito. Vocês já ouviram falar no pai da administração moderna, chamado Peter Drucker, que depois, só um conselho, não olhem agora, mas procurem as 20 principais frases de Peter Drucker, que era um austríaco, depois ele foi para a América, muito novo, e ele é considerado o pai da administração moderna. Essas frases dizem do que ele pensava sobre a administração. Isso me impactou, porque quando eu fiz a cadeira, tinha um livro-texto chamado Administração Eficaz, e eu me interessei em conhecer a obra deste autor. A seguir, eu estudava lá atrás, voltando no tempo, num seminário. E um belo dia, eu, dentro do seminário, ajoelhei na minha cama, e eu estava com 3 anos de seminário, já ia começar o 4º ano e o último ano. Era uma faculdade de teologia no Recife, aí pelos idos de 1968, 67, 68. E nesse seminário eu entendi, na minha prece, que eu não tinha vocação para ser pastor. O que é que eu fiz? Eu me baseei numa história de um profeta chamado Jonas, que tinha recebido uma missão para ir para a cidade de Nínive e simplesmente resolveu fugir para um caminho oposto, pegando um barco para ir para Tarsis, no sul da Espanha. Aí eu disse na minha prece para Deus o seguinte: eu vou ser um Jonas agora. Eu vou deixar o seminário, eu não vou para Nínive, eu vou pegar um barco para Tarsis. Mas vou ter a humildade de reconhecer, quando o peixe me engolir,
e o peixe engoliu Jonas em alto mar, que ele foi jogado ao mar, né? Por uma questão de sorteio, de uma tempestade, achava que ele era o azarado da tripulação, jogado no mar, o peixe o engoliu, e o peixe voltou exatamente para despejá-lo no local que ele tinha recusado ir. E eu imagino assim, na minha cabeça, naquela época, um peixe vomitando uma pessoa. Uma coisa assim, meio difícil até de entender, né? Aí não vamos discutir sobre o aspecto, se é milagre, se é uma lenda, mas eu estava convicto de que eu estava sendo um Jonas moderno. E na prece eu disse o seguinte: serei humilde de reconhecer, na hora que o peixe me engoliu, de que estava errado e não deveria ter ido para Tarsis, mas deveria, na obediência, ir para Nínive. Essa história me impactou muito nessa prece e eu realmente fui desobediente. E o que aconteceu? Deus me deu prosperidade e eu entendi que eu não deveria ir para Nínive mesmo. A minha desobediência tinha sido pelo menos perdoada. Agora, aqui eu tenho uma geração de novos do escritório e geração mais antiga. Eu sempre digo que as perguntas mais difíceis da gente responder são as perguntas que as crianças fazem. Por quê? Eu descobri isso quando eu fui pai. Porque a Adélia uma vez me chamou, diga, onde é que mora Deus? Eu fiquei com dificuldade de responder isso. E as crianças fazem, o Abel, a Luiz me fizeram perguntas que eu não tinha resposta. Né? Como é Deus? Onde mora Deus? Tal. Por quê? Então essas respostas, elas mostram exatamente a limitação da gente com relação a tudo. Mas voltando à década de 80, aí vou dar um salto grande no tempo, por isso que eu fiz um pequeno roteiro. Alguém poderia pegar um quadro, Abel, por favor, para mim, tem um quadro. Em cima. Não é esse quadro, não. É o quadro de um cidadão que está debaixo do ar-condicionado. Isso. Quando eu saí do seminário, nessa desobediência, eu tinha habilitado para entrar na Price. E aí, eu fiz entrevista com o gerente, fiz uns testes lá, o inglês era razoável, tal. E aí, a última entrevista era com esse cidadão. Manuel Ribeiro da Cruz Filho, um português, era um dos únicos sócios da Price brasileiro, o resto todos eram ingleses. Ele era no Nordeste, em São Paulo, Álvaro e Aires Couto. Eram os dois que faziam a dupla de brasileiros. Eu fui entrevistado por este homem. Quando um sócio da Price de Recife morreu, a viúva, que era amiga, me perguntou: o que é que você quer de lembrança do seu amigo da Price? Aí eu disse: eu quero o quadro do Manuel Ribeiro da Cruz Filho, que eu sei que ele tem. Ela disse: pois é seu. Ela me mandou e eu pendurei lá na sala que eu usava. Este homem fez o seguinte desafio. Segura para ele. Obrigado. Ele disse: mas o senhor vem de um seminário. Esta empresa é uma empresa de contadores e auditores. O senhor não tem nada para oferecer a esta empresa. Eu tomei assim um fôlego, me empertiguei na cadeira do diálogo, me dirigi para ele, porque quase que ele botou o dedo na minha cara. O senhor não tem nada a contribuir com esta firma de contadores. Aí eu disse o nome dele completo. Eu disse: Dr. Manuel Ribeiro da Cruz Filho. Hoje eu não tenho nada para oferecer nesta empresa, mas se o senhor me der a oportunidade, eu vou mostrar ao senhor que eu terei. Ele jogou o dedo no meu rosto do mesmo jeito e disse: o senhor está desafiado. Então eu devo muito dessa desobediência
para ir para Tarsis a este homem que me deu a oportunidade de entrar na Pricewaterhouse. Na época, Pitt, que é exatamente o P da KPMG, porque este P era uma joint venture que tinha com a Price no Brasil, que era a Pitt Marwick Mitchell americana. Esse momento todo eu vivi. Então, este desafio foi uma inflexão na curva da minha vida, porque logo a seguir, deixando o seminário, eu recebi a passagem, embarquei para Salvador, onde fui fazer um curso de 60 dias, que o centro de treinamento da Price era em Salvador. E lá, toda noite, o grupo eram de pessoas de nível social bem maior do que o meu. E eles diziam assim: cadê o Fonteles? Vamos levá-lo para a boate e tal. Esse cara está escondido. Eu ia para a escada do hotel e deixava que eles saíssem e eu voltava para o quarto para estudar. Durante 60 dias, eu com working papers mexicanos, que era em espanhol, de contabilidade, e eu que tinha um manual bíblico na mão, agora eu tinha um papel de trabalho em espanhol. Foram 60 dias e eu consegui tirar o segundo lugar nesse curso. Com muito esforço, muita pestana queimada lá na luz para poder absorver conhecimento. Isso foi um grande desafio, mas eu consegui vencer. Só não ganhei o primeiro lugar porque tinha um contador formado de Belém do Pará, o Jair, e esse realmente conhecia já a contabilidade e conseguia responder os problemas, as dificuldades que eram postas.